Há 13,7 bilhões de anos atrás, uma explosão gigante deu início à nossa existência, ao nosso lar e tudo o que conhecemos hoje. Mas como que uma explosão no meio do nada conseguiu criar planetas, estrelas, vidas e até mesmo o tempo? Desde o começo de tudo, muitas coisas aconteceram. Planeta em chamas, dinossauros, catástrofes e, por último, o surgimento dos seres humanos. Tudo isso fez parte de uma jornada de bilhões de anos. Bilhões de anos de pura evolução. Então, galera, no vídeo de hoje, vocês vão conhecer toda a nossa história em um pouco mais de 10 minutos. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, é claro, para deixar logo o seu joinha. Clicou no joinha? Tá tudo certo, bora pro vídeo, puxa a vinheta. A origem do universo e do planeta Terra. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Martimolo. E para começar o nosso vídeo, vamos ter que voltar bastante no tempo, lá no começo de tudo, um pouco mais de 13 bilhões de anos atrás. Nessa época não existia nada além do breu total. Era só uma escuridão vazia e infinita. Até que do nada uma enorme explosão aconteceu, dando início a uma longa jornada, que mais pra frente se tornaria a nossa história. Foi um processo muito longo e demorado, onde foi necessário muitas vezes destruir tudo que tinha para reconstruir tudo de novo, e evoluindo aos poucos. Para existir a vida como conhecemos hoje, foram necessários bilhões de anos de desenvolvimento e de evolução. E esses bilhões de anos vão ser resumidos nesse vídeo. Há cerca de mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás, o universo estava muito quente e denso, então uma grande explosão chamada Big Bang aconteceu, dando origem ao espaço e ao tempo. Esse foi o início de tudo que existe, inclusive da Via Láctea, a nossa galáxia que surgiu cerca de 1 ou 2 bilhões de anos depois do Big Bang. Ou seja, a nossa galáxia surgiu quando o universo tinha por volta de 2 bilhões de anos. Quando o universo já tinha quase 9 bilhões de anos, surgiu uma nova estrela, o nosso Sol. E durante muitos anos o Sol viveu cercado apenas de poeira e várias rochas que vagavam pelo espaço colidindo ao seu redor. Esse era o nosso sistema solar. E essas colisões de poeiras e rochas acabaram formando vários planetas. E um em especial surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás, o nosso planeta Terra. A Terra, galera, é bem antiga, mas no início era bem diferente. Não tinha nada a ver com a Terra de hoje. Depois que ele foi criado, ele ficou quase 1 bilhão de anos somente pegando fogo. O planeta era como se fosse uma gigantesca bola de fogo, com a sua superfície completamente coberta por magma fervente. A Terra nessa época parecia mais com um inferno do que nosso lar. E as temperaturas aqui chegavam a 12 mil graus Celsius. E nessa época, galera, os dias e as noites aqui na Terra eram bastante diferentes, tinham apenas 7 horas. E não existia superfície sólida, somente um gigantesco oceano de lava. Até então, o planeta Terra era apenas um lugar no espaço sem vida. Mas um dia, um planeta gigante chamado Theia, ou Theia, colidiu diretamente com a nossa Terra, fazendo tudo mudar por aqui. Muitos cientistas acreditam que foi justamente esse impacto de Theia com o nosso planeta quente que acabou gerando a Lua, que iria estabilizar o nosso planeta e mudar o nosso futuro. Mas naquela época não era igual hoje. A Lua ficava muito mais próxima do que fica hoje. Na época tinha apenas 22 mil quilômetros de distância. Já hoje a Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Bom, mas foi depois dessa colisão e depois de ter ganhado uma Lua que o planeta Terra começou a entrar em resfriamento. E há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás, em nosso planeta que tinha apenas lava, começou a surgir água líquida. A origem da vida na Terra. Em 3,9 bilhões de anos atrás, uma tempestade de meteoros estava atingindo a Terra. A Terra estava sendo bombardeada por milhares de meteoros, mas ao invés de destruir o planeta, eles trouxeram algo que poderia dar origem à vida aqui na Terra. Dentro dos meteoritos haviam pequenos cristais de água, e como a Terra estava sendo atingida por vários deles durante milhões de anos, acabaram sendo formadas grandes piscinas de água. E juntando toda a água, os gases e as substâncias químicas dos meteoritos, vão se surgindo as primeiras formas de vida aqui na Terra. E com essas condições, há mais ou menos 3,8 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros seres vivos da Terra. Ainda não eram nada de especial, mas eram vivos. Os chamados estromatólitos, que são um tipo de rocha formada por vários micro-organismos. Esses, galera, os estromatólitos, foram os primeiros habitantes aqui do nosso planeta. Nesse período, a água estava repleta de bactérias e organismos. Organismos que foram evoluindo, criando outras formas de vida. E durante mais ou menos 2 bilhões de anos, esses estromatólitos foram vivendo e produzindo oxigênio, que é um dos elementos
elementos vitais para a vida do nosso planeta. E esse oxigênio produzido pelos estomatólitos foi um elemento essencial para as próximas vidas. Chegando a mais ou menos 1,5 bilhões de anos atrás, os dias já estavam durando cerca de 16 horas e a crosta terrestre começou a se dividir em enormes placas. E a Terra foi mudando assim por um bom tempo, até que em 650 milhões de anos atrás, as temperaturas começaram a cair brutalmente, chegando a menos 50 graus Celsius. E esse foi o começo de uma era do gelo, chamada de glaciação Gans, que foi o período mais frio e longo que já atingiu o planeta Terra. E esse frio, galera, não durou pouco, durou cerca de 15 milhões de anos, até que as temperaturas começaram a aumentar e o gelo começou a derreter. E foi aí então, galera, depois desse frio todo, que começaram a surgir os primeiros animais invertebrados, as esponjas do mar. Elas teriam evoluído das antigas bactérias que teriam sobrevivido a esse período de frio extremo. E cerca de 520 milhões de anos atrás, começaram a surgir os primeiros animais vertebrados. A partir daí, os oceanos começaram a florescer, dando vida a animais e plantas. E a vida terrestre fora da água só foi surgir há 420 milhões de anos atrás. E os primeiros seres foram as plantas. Vida terrestre. Então, galera, há 400 milhões de anos começam a se formar as primeiras florestas na Terra. Pequenas vegetações, e o nível de oxigênio do ar já é bem parecido com os dias de hoje. Nessa época, então, existiam alguns animais aquáticos, bactérias, esponjas, pequenos peixes, e as plantas já estavam dominando fora da água. E foi há mais ou menos 375 milhões de anos atrás que surgiu o primeiro animal que conseguia viver fora da água. Um peixe estranho chamado Tiktaalik. Esse peixe é o elo de transição entre a vida marinha e a vida terrestre, e foi dele que se originaram vários outros animais. E durante um período de 15 milhões de anos, esse peixe Tiktaalik foi se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais, até que começou a viver mais fora da água do que dentro. E depois dessa evolução, os dias já estavam durando 22 horas. E como eu tinha acabado de falar, galera, que foi justamente dessa criatura, do Tiktaalik, que surgiram vários outros animais vertebrados. E depois de muita evolução desse bicho, então, há 250 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros répteis gigantes. Mas calma que ainda não eram os dinossauros. Estamos falando dos escutossauros. Eles viveram aqui na Terra por alguns anos, até que uma grande erupção vulcânica cobriu a Terra inteira. O magma que cobria tudo destruiu a Terra inteira e quase destruiu também toda a vida na Terra. E essa extinção ficou conhecida como a Grande Agonia. Com isso, galera, quase 95% das criaturas da Terra desapareceram. Que tinham levado muitos anos para chegar até aqui. Mas como sobraram 5%, depois dessa catástrofe, eles continuaram do zero para evoluir novamente. Então, praticamente, galera, 250 milhões de anos atrás, o planeta praticamente estava sem vida novamente. Já havia criado uma vida. 4 bilhões de anos, mano. E aí depois, acabar tudo de novo. A Terra ficou durante muitos anos tentando se recuperar da imensa catástrofe. E há cerca de 230 milhões de anos atrás, surge uma enorme espécie que repovoou a Terra. Agora sim, as criaturas que povoaram a Terra novamente eram os famosos dinossauros, que dominaram o nosso planeta por cerca de 165 milhões de anos, até que outra catástrofe acontecesse de novo. Os dinossauros estavam aqui, vivendo tranquilamente, quando há cerca de 65 milhões de anos, um gigantesco meteoro atingiu a Terra, causando a extinção dos dinossauros. Mas como já foi explicado por um outro vídeo, eles não morreram no impacto, e sim pelas consequências que a Terra teve e todo o caos que reinou. Tudo isso gerado pelo meteoro. E essa catástrofe, mais uma vez, acabou com praticamente todos os seres vivos que existiam aqui na Terra. Mas não todos. Na era dos dinossauros, os mamíferos já existiam, e por serem menores e presas fáceis, eles viviam sempre escondidos, e os dinossauros dominavam a Terra. Mas com a extinção dos dinossauros, acabou abrindo um espaço para que esses pequenos mamíferos pudessem viver livres e assim acabassem dominando o planeta Terra. Com isso, os mamíferos puderam se espalhar pelo mundo, explorar e evoluir. Então, há cerca de 63 milhões de anos, começaram a surgir os primeiros mamíferos placentários, que são aqueles onde os filhotes se desenvolvem dentro do útero da mãe. Esses mamíferos placentários ficaram evoluindo aqui na Terra por 16 milhões de anos, para finalmente darem origem aos nossos ancestrais. Vida humana. Agora, galera, chegamos em 6 milhões de anos atrás, que foi quando os chimpanzés e os hominídeos se divergiram de um ancestral em comum. Esses hominídeos começaram a andar cada vez menos curvados. Eles aprenderam a ficar eretos e a andar sobre pés. E isso, galera, é o passo mais importante da história humana. E já há mais ou menos 1,4 milhões de anos atrás, esses hominídeos começaram a dominar o fogo. E chegando a 70 mil anos atrás, essa espécie evoluiu para os Homo sapiens. E com o tempo, esses hominídeos evoluídos foram se distribuindo ao redor do mundo.
povoando e se multiplicando. Mas nem tudo era só maravilhas. 40 mil anos atrás, o nosso planeta começou a esfriar novamente, e a Terra e os Homo sapiens viveram a Era do Gelo. Esse período frio durou cerca de 20 mil anos, e aos poucos o planeta foi se recuperando, os Homo sapiens evoluindo e a sociedade desenvolvendo. Chegando então aos 11 mil anos, os Homo sapiens começaram a desenvolver a agricultura, e cerca de 6 mil anos atrás, o nosso planeta Terra começou a se parecer com o que é hoje. E é nesse período que o tempo começa a ser dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Entre 3.500 e 3.000 antes de Cristo, aconteceu a invenção da roda, que foi um marco muito importante no progresso da civilização. Em 3000 a.C., também foi criada a escrita cuneiforme, o primeiro tipo de escrita do mundo. Entre 2680 e 2565 a.C., começaram a ser construídas as pirâmides do Egito. E entre o ano 6 e 4 a.C. teria nascido Jesus. Depois disso, a sociedade começou a se desenvolver cada vez mais rápida, principalmente a ciência e a tecnologia. E em 1500 d.C., o Brasil foi descoberto. Em 1760 aconteceu a Revolução Industrial. Em 1903 foi inventado o primeiro avião. Chegando em 1957, os homens começaram a querer explorar além do nosso planeta, ir para o espaço. Entre 57 e 75 aconteceu a famosa corrida espacial. Até que em 1969, o primeiro homem pousou na Lua, com a missão Apollo 11. E depois das décadas de 70, 80 e 90, a tecnologia foi crescendo desenfreadamente. E hoje, galera, estamos em 2019 depois de Cristo, tendo tecnologias que ninguém poderia imaginar que seriam reais há um tempo atrás. A ciência e a medicina ficam cada vez mais avançadas, e a crescente expansão da internet domina cada vez mais o mundo. Então é por isso que é muito provável que essa evolução, a nossa evolução, não vai parar por agora. Nós estamos ainda no começo, ou na metade, eu não sei. Comparado aos dinossauros, nós ficamos pouco tempo, então temos muito para A evoluir. gente tem 100 mil anos que tá aqui, mais ou menos 70 mil. Vai. Os dinossauros ficaram 100 milhões. Joga pra cima, vai. Temos 1 milhão de homos aqui, vai. Os dinossauros ficaram 170 milhões e eles não fizeram nada do que nós fizemos. E um detalhe, galera, tudo isso que contamos é uma pequenina história do universo. Porque a gente faz parte do universo, né? Mas acredito que também não somos os únicos. A gente tá contando a nossa história, né? Contamos a história do universo, mas depois entrou só na Terra. Só na nossa. E outra, a gente falou também que teve uma explosão. E o que aconteceu? Quem foi que fez essa explosão? Quem que acendeu lá o fósforo? Quem que encostou a matéria com a antimatéria? Bom, aí é um outro vídeo. Pois é, galera, se você então gostou, achou interessante, quer mais vídeos como esse, né? Se você gosta de conteúdos assim, deixa o seu like aqui, porque quanto mais like aqui embaixo, mais eu vou olhar pro Dani e vou falar, cara, Vamos fazer mais. Bom, deixa nos comentários, galera, e não esqueça também de deixar o like. Compartilhe também esse vídeo para alguém que possa gostar. E se inscreva no canal se não é inscrito. Siga a gente no Instagram, Dani Mo, Lucas Marques e VC Sabia Vídeos. Ou você sabia fotos. Siga lá que tem esses dois. Aproveita também e mande sugestões de temas lá. Nós vamos ficando por aqui, galera. Veja outros vídeos aqui do canal ou aguarde o que vai sair amanhã. Ficamos por aqui então, pessoal. Isso tudo, pessoal. Valeu!